Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre clima e vegetação da Europa, Ásia e Oceania. Na aula passada a gente trabalhou um pouquinho sobre o relevo e a hidrografia desses continentes, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima e vegetação, ok? Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero dar um exemplo para vocês e saber o ponto de vista de vocês, o que vocês acham. Vamos colocar um exemplo assim, vamos puxar em território brasileiro que fica mais fácil, para a gente poder fazer essa análise. Imagina que eu pegue uma planta lá do sertão nordestino, certo? Pegue um cacto. E pegue esse cacto e coloque ele para viver lá no meio da floresta amazônica. Você acha que ele vai se adaptar àquela condição? Ele que era acostumado àquele clima seco, né? Falta de chuva, calor. Ele vai conseguir se adaptar lá no meio da Amazônia? O que vocês acham? E se eu fizesse o contrário? E se eu pegasse uma planta lá do meio da Amazônia, né, uma samambaia que está acostumada com umidade, né, calor, e colocasse ela para viver lá no sertão nordestino do Brasil? Vocês acham que ela ia sobreviver? O que vocês acham? Com certeza não. Por quê? O cacto ele tem uma característica própria dele de se adaptar à falta de água. Do mesmo jeito que a samambaia lá da Amazônia tem uma característica de se adaptar ao excesso de água, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que cada vegetação vai precisar de um clima específico para que ela consiga sobreviver de uma maneira adequada, correto? Mais um exemplo para vocês entenderem, esse é um exemplo pessoal. Minha mãe, os meus avós, né, os pais da minha mãe são de Mato Grosso, certo? E lá tem uma fruta que é muito típica somente naquela região, que é o famoso jambo, né? É uma fruta que parece o tamanho de uma pera, mas ele é bem vermelho, produz uma árvore muito bonita, as flores são muito bonitas. E minha mãe, quando foi para lá visitar os meus avós, trouxe uma muda dessa planta para plantar aqui em Orizona, né? Cidade vizinha, Mandaguaçu. Beleza, plantou, e daí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que essa planta se desenvolveu? Uma vez que lá em Mato Grosso nunca tem frio, né? E aqui a gente tem, mesmo que poucos dias do ano, mas a gente costuma ter frios rigorosos. O que vocês acham? Essa planta conseguiu se adaptar aqui? Conseguiu sobreviver? Está produzindo? Sim, ela conseguiu sobreviver, está produzindo, mas ela não tem as mesmas características de quando ela tinha lá em Mato Grosso, tá? Por quê? Lá os frutos eram mais doces, porque ela está com um clima favorável para essa produção, né? Ela produzia uma enorme quantidade de frutos. Aqui a quantidade é bem reduzida, os frutos são menores, né? O pé não produz tanto assim como produzia lá. Por quê? Porque não é um clima próprio, né, para o seu desenvolvimento, uma vez que lá ela não passava por períodos de inverno e aqui ela passa por períodos de inverno. Tá? Então eu quero que vocês entendam que o clima e a vegetação possuem uma estreita relação. Um depende do outro para conseguir desenvolver, certo? A vegetação depende do clima e o clima vai ter certas vegetações que vão ser características dele, beleza? Então agora puxando um pouquinho para os 3 continentes que a gente faz análise: Ásia, Europa e Oceania. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, sempre o nome do clima vai ser o nome da vegetação. Tá? Aqui eu acabei colocando nomes não oficiais, somente para fazer a explicação, mas vocês vão perceber isso quando vocês comparam um mapa de clima e um mapa de vegetação. Por exemplo, clima equatorial, vegetação equatorial. Clima temperado, vegetação temperada. Clima desértico, vegetação desértica. Tá? Sempre vai ter essa mesma associação de nomes, tá? Quando os nomes são mais específicos. Então vamos lá, falando um pouquinho da Ásia primeiro, né? A gente tem aqui o clima equatorial, como eu falei para vocês. Qual que é a vegetação que vai ocorrer? Vegetação equatorial. Equatorial, o que lembra o nome? Equador. Então são vegetações que vão ocorrer próximas à linha do Equador. Vegetações que recebem muito sol, mas também tem umidade, correto? Depois a gente tem aqui clima desértico. Qual que é o tipo de vegetação? Como é um local onde tem falta de chuva, né, o solo é extremamente ácido, vai ocorrer pequenas formações arbustivas, vegetação rasteira, tá? E daí a gente tem aqui, por exemplo, na Ásia ainda o clima polar, que a gente vai ter a vegetação de conífera, que é uma das plantas que conseguem se adaptar a esse período, tá? Como que ela faz para se adaptar a um período polar, tá? A conífera nada mais é do que um pinheiro, tá?
e ela possui as suas folhas extremamente finas, onde impedem o acúmulo de neve. Então, quando começa a cair neve sobre as suas folhas, as folhas são fracas e elas abaixam, fazendo com que essa neve caia no chão e não acumule nas camadas das plantas, beleza? Puxando um pouquinho então aqui agora para o continente europeu, né? A gente, de maneira geral, a Europa e a Ásia vai apresentar climas e vegetações muito parecidas, né? Porque elas fazem parte do mesmo bloco rochoso. O que vai acontecer é que a Ásia, por ser bem maior que a Europa, vai apresentar maior diversidade climática e automaticamente maior diversidade de vegetação. Então vai lá, na Europa, o clima polar, a gente tem também a presença de conífera, que é esse que eu acabei de explicar para vocês. A gente tem no clima temperado a vegetação temperada. O que é essa ideia de temperado? Não é nem frio e nem quente, tá? O nosso caso aqui, por exemplo, da nossa região aqui sul, né, onde a gente mora. A gente tem períodos de inverno e a gente tem períodos de verão. Então é temperado, não é nem doce nem salgado, nem quente nem frio. A gente tem a presença dos dois, né, de maneira muito definida. Depois a gente tem aqui na Europa também o clima mediterrâneo, que vai ter como vegetação principalmente os arbustos. Vamos só lembrar o que é o clima mediterrâneo. O nosso inverno aqui, inverno brasileiro, costuma ser como? Seco e frio, correto? Em locais onde ocorre o clima mediterrâneo, o inverno costuma ser úmido, tá? Então tem a presença constante de chuva associado a essa vegetação rasteira, né? Essa vegetação arbustiva. E por último, para finalizar, falando um pouquinho da Oceania, né? A Oceania, então, vai ser a que vai diferenciar um pouquinho dos outros dois, por ela estar relativamente mais ao sul e afastada dos outros dois continentes, né? Então a gente tem aqui o clima desértico, onde de maneira mais intensa e ocorre então a falta dessa vegetação por conta da acidez desse solo, né? Essa vegetação acaba não conseguindo se desenvolver por falta de chuva. E a gente tem, de maneira geral, o clima equatorial, onde também o nome da vegetação vai levar o mesmo título, né? Equatorial, porque são aquelas áreas mais próximas à linha do Equador, onde vão receber enormes quantidades de energia, né, de raios solares, mas também são áreas úmidas, né, onde tem a questão da pluviosidade muito presente. Lembrando que esses nomes que eu coloquei aqui para vocês, não são somente eles que ocorrem, não estão só essas vegetações e somente esses climas, né, entre esses três continentes que a gente está estudando. Eu coloquei somente alguns para a gente ter exemplo. Na apostila de vocês está certinho o nome de todos. Beleza? Então isso foi a aula de hoje, até a próxima aula.